Que procurais viver sossegados? Paulo, carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade, por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturados mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, é não dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho, para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal. É imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno, criado por eles mesmos. Não queiras assim estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Então vamos agora serenar as nossas mentes, elevando os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele que nos envolva na sua paz, na sua luz, que derrame bênçãos de paz, bênçãos de amor sobre nós, sobre esse ambiente, que possamos sentir as vibrações de muito amor e de muita paz que essa casa nos proporciona. Queremos pedir a Jesus que esteja sempre conosco, iluminando os nossos caminhos, iluminando os nossos pensamentos. Vamos também pedir a espiritualidade amiga e benfeitora, ao mentor espiritual da nossa casa, que esteja conosco nessa noite, intuindo o nosso palestrante, dilatando o nosso entendimento, que possamos sentir, Senhor, a sua presença junto a nós. E com a permissão de Jesus, com o amparo da espiritualidade amiga e benfeitora, nós damos por iniciados os trabalhos da noite de hoje. E que assim seja. É com muito prazer que a gente recebe o Fidel na nossa casa. Seja bem-vindo, Fidel. Boa noite a todos. A vida é uma jornada sem fim.
não sabemos quando ela começou e nem sabemos quando ela vai se dar. Há a vida física, que sabemos o dia que nós nascemos, e mesmo esta vida física, nem sabemos quando ela vai se findar. Mas há a vida espiritual. Essa nós não sabemos quando a nossa começou. Ou sabemos? Alguém sabe quando foi criado? Não fazemos ideia. Quantos anos temos desde a nossa origem? Só Deus sabe. De uma coisa nós sabemos, temos certeza absoluta, a partir de, inclusive, das revelações que a nossa querida doutrina espírita já nos trouxe, que nós somos imortais. Então quer dizer que a nossa vida, mesmo não sabendo quando ela começou, ela jamais vai se findar. Não há o início na nossa compreensão e muito menos o fim. Somos eternos, indestrutíveis. Interessante, né? Porém, somos também seres em evolução. Estamos aprendendo a todo instante, sem cessar, mesmo que a preguiça queira nos atrapalhar, mesmo que a ociosidade venha a interferir, mas a vida sempre dá um jeito de nos tirar da posição que estamos. Como diz a canção do Lulu Santos, a vida vem em ondas. E ainda diz a música: tudo muda no mundo o tempo inteiro. Tudo mesmo muda o tempo inteiro. A impermanência é uma característica dos seres em evolução. É uma característica. E ainda diz a música: nada do que foi será. Do jeito que já foi um dia. Bastante sabedoria, né? Muita inspiração, é ou não é? Nada do que foi será. Do jeito que já foi um dia. Quantos de nós estamos vivenciando ondas agitadas, sacudindo a embarcação e sacudindo através de diversos jeitos ou maneiras,
as situações, as experiências, elas são diversas na vida de cada um de nós. Cada um que está aqui está vivenciando a sua própria experiência, mesmo que esteja junto com alguém vivenciando algo. Não é verdade? Diante de um desafio, se forem duas pessoas, cada um vai enxergar de uma maneira. Graças a Deus, né? Porque às vezes a maneira que nós estamos enxergando é inadequada, incompleta. Às vezes a maneira que o outro enxerga nos revela coisas, detalhes que nós não estamos conseguindo perceber. Porém, enxergar, perceber, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, não é tão simples assim. Alguém já ouviu alguém falar, ou alguém falar para si ou para outra: fulano está na sua cara? Não é possível, você não enxerga. Olha aí, está na sua frente, você não consegue perceber. Eu já te falei diversas vezes, mas parece que você não quer enxergar, entender. Não já aconteceu isso? Diante de um desafio, diante das ondas agitadas, não é fácil manter o equilíbrio. Não é fácil manter a confiança. Não é fácil enxergar, tomar decisões. E às vezes a nossa maneira de ver, míope, limitada, imediatista, materialista, nos leva ao desespero. E o desespero é a ausência de esperança. E a ausência de esperança é também a ausência de confiança. E a ausência de confiança traz consequências, como, por exemplo, o medo excessivo, a paralisia ou a desistência. Quantas pessoas nesse momento querem desistir das suas vidas? Não são poucas. Porque diante do que se apresenta, do cenário que está, das aflições, das ausências, das dores, das decepções, do vazio, das perdas, das perspectivas, a pessoa olha e diz: não tem mais nada para mim, não há solução para os meus problemas. E naquela visão, naquela compreensão, naquela condição, a pessoa toma uma decisão. E olha, que determinadas decisões, a pessoa às vezes diz que não tem coragem, mas determinadas decisões precisa se ter muita coragem, é ou não é? E mesmo a pessoa entendendo que não tem coragem,
ela acaba tomando a pior das decisões. Todos nós, somos regidos por uma lei. Essa lei é para todos. Essa lei, ela não tem religião, ela não tem raça, não tem cor, ela não tem nacionalidade. É uma lei universal. Ela alcança todos, tudo. É a lei de causa e efeito. A lei de ação e reação. Tudo que fazemos, mas é tudo mesmo, traz um resultado, traz consequências. O grande desafio é construir bons resultados, fazer boas escolhas, tomar boas decisões, ter em si bons sentimentos, boas ideias, entender que tudo muda a todo instante e que a vida vem em ondas, e a gente sabe que o mar tem os seus momentos agitados, mas a gente não vai para o mar por conta das ondas agitadas, não é verdade? Nós vamos para o mar por conta de quê? Das praias. É ou não é? A gente até gosta, a gente não é surfista, a gente até gosta de umas ondas, mas que não sejam muito bravas. Porque o que a gente gosta mesmo é do movimento das águas, tocando o nosso corpo, sentindo a natureza e a energia do mar nos envolvendo, de modo que nós possamos conseguir usufruir dos benefícios que o mar nos traz. E se vierem as ondas? Se vierem as ondas, os homens construíram barcos, lanchas, navios. Se vierem as ondas, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar bem posicionados para quando elas vierem, podermos ter onde embarcar, onde nos abrigar, onde possamos nos sentir seguros até que as ondas possam passar. Não é fácil. Porque a vida, ela é surpreendente e ela não é constante. Por mais que a gente espere que a vida não tenha problemas, todos nós vamos atravessá-los nesta terra. Não tem outro jeito da gente crescer. No mínimo, nós vamos passar por momentos, no mínimo, de perdas, vamos chamar assim, porque as pessoas com as quais convivemos, elas não vão estar para sempre no corpo e na condição que estamos com elas. Vai chegar um momento em que nós teremos que nos despedir.
quando essa despedida é de uma forma que a gente olha e fala, mas fulano viveu muito, não é? 95 anos, 98, fulano já está fazendo até hora extra. E aí, muitos até têm a bênção de depois dos 90 e tantos desencarnarem dormindo. Ai, que beleza! Simplesmente foi dormir e acordou no mundo espiritual. E lá, de repente, olha quem está me recebendo. Oh, vovó! Oh, meu Deus, mamãe! Fulano, Beltrano, meu Deus, que maravilha, estou de volta. Só que nem sempre é dessa maneira, não é? Porque existem diversas maneiras de nós deixarmos esse mundo. E muitas delas não são tão fáceis de aceitar assim. Muitas delas não são tão fáceis de conviver com a ausência, com o fato, com o acontecimento. E muitas vezes a dor não é algo muito fácil de enfrentar. Às vezes nós estamos saudáveis, está tudo bem conosco, mas aí, de repente, do nada, meu Deus, eu estava tão bem, senti algo, e agora estou aqui no médico, fiz o exame e veio o diagnóstico. Ah, por que Deus fez isso comigo? Muitas vezes perguntamos. Logo comigo, que sou tão assim, que sou tão assado. E agora? A vida perdeu o sentido. Agora não sei mais o que fazer. Às vezes, a gente está numa vida material tranquila, financeiramente estamos caminhando, muitas vezes empresários, muitas vezes em condições, empregados, às vezes empregados há tempos ali, naquela rotina. De repente, uma notícia: o desemprego, ou a falência, alguma coisa no sentido de que dá uma reviravolta nas nossas vidas. E o que fazer? É nessa hora que nós somos colocados à prova. É nessa hora que a gente vai percebendo se tudo que nós afirmamos até então, todas as leituras que fizemos, as mensagens que divulgamos, as afirmações, se realmente elas estão dentro de nós, ou se foi só da boca para fora. E não é fácil, porque é exatamente no momento da dificuldade que por vezes perdemos o rumo, que por vezes tomamos decisões, perdemos o equilíbrio. Se há uma coisa que faz família ter problema, é dinheiro, não é? Quando está tudo parecendo bem, parece que é todo mundo amigo, ou o casal está indo tranquilamente, mas de repente veio o desafio financeiro. As contas não podem ser pagas, o emprego não está mais, a vida que tinha antes não é mais possível. É preciso abrir mão de algumas coisas que a gente às vezes olha e fala: como vai ser? Como eu vou ficar sem carro? Como eu vou andar de ônibus?
Como eu vou ficar sem isso, sem aquilo? Como vai ser a minha vida a partir de então? E às vezes ali, naquelas dificuldades, as cobranças, o amor que parecia presente, começa a esfriar. E às vezes acontece das pessoas se separarem. E nesse sentido, nós precisamos perceber que em nenhum momento das nossas vidas, em nenhum instante das nossas dificuldades, estaremos sozinhos. Em nenhum instante nós somos desamparados. Mas enxergar isso é um outro desafio. Porque na hora da dificuldade, a gente olha até para Deus e diz: Senhor, tu me abandonaste. Eu já pedi, já tentei. Mas aí volta aquilo que a gente estava falando da música. Tudo muda o mundo, tudo muda o tempo inteiro deste mundo. Nada do que foi será como já foi um dia. E a vida vem em ondas, e as ondas passam. Mas como passar por elas é um desafio para todos nós. Porque Jesus, e lá no Evangelho, lá no Testamento, está dizendo que fé é quando nós confiamos, acreditamos na realização de algo que a gente não consegue enxergar. Parece que não tem saída, não conseguimos enxergar. Mas mesmo não enxergando, a fé nos alimenta quando nós, mesmo nos momentos difíceis, não perdemos a condição de orar, de pedir, de suplicar e esperar. Mas não esperar sem fazer. Porque a fé não é só confiar. A fé precisa ser raciocinada. É confiar no que estamos fazendo para mudar. É confiar que o que veio para nos transformar. Porque se há uma coisa que as crises proporcionam, e isso é algo verdadeiro, é mudança. As crises, elas vêm para mudar. Quando nós enxergamos nelas oportunidades, nós amadurecemos e mudamos o cenário que estamos vivenciando. E atravessamos elas, e do outro lado conseguimos alcançar uma condição de maior maturidade. Mas é preciso ter esta confiança, é preciso ter fé que aquilo vai se transformar. É preciso ter na condição de mestre da nossa vida, porque nós estamos hoje que parece que todo mundo é influencer, não é? Todo mundo parece ser coach. Quer dizer que todo mundo parece ter a solução, o caminho, a resposta para muita gente. Muitos se apresentam como se tivesse a solução para o caminho das pedras. E Jesus já disse outrora: cegos guiando cegos. Porque o verdadeiro coach, o verdadeiro mestre,
aquele que ensinou, ensina e exemplifica, sendo, vivenciando e mostrando a verdade para todos nós, se chama Jesus. Ele sim tem que ser o nosso influencer. Ele sim que nós temos que dar os chamados likes, segui-lo, mas segui-lo mesmo nos seus ensinamentos. Não é só ler e republicar, mas é seguir, recebendo na consciência e agindo com coerência, para nós podermos nos afirmar na condição de cristãos. Porque falar que é cristão é muito fácil, né? Mas o que é ser cristão? Ser cristão é exatamente seguir, aprender pelo exemplo e trabalhar incessantemente para fazer as mesmas coisas que ele fez. E ele mesmo disse outrora: podereis fazer as mesmas coisas que eu faço, e ainda maiores do que essas. Mas muitos acham que seguir Jesus é pedir fortuna, é ter condição material abastada. E em verdade, seguir Jesus é completamente o inverso. Ele mesmo exemplificou: não junteis ouro, moedas, riquezas, que as traças poderão comer, que o ferrugem poderá levar. Ele mesmo diz: para que nós pudéssemos amealhar, conquistar tesouros nos céus. E o reino dos céus está dentro de nós. Então os verdadeiros tesouros são neles que vão resolver as nossas vidas, porque é o conhecimento que liberta, é o conhecimento que traz respostas, traz humildade, traz a confiança, traz soluções, inspirações. E essa verdade vem da nossa própria essência. Conta-se que um alpinista famoso, ele tinha como desafio escalar o maior pico do planeta. E ele tinha aquilo como uma proposta, só ia sossegar enquanto conseguisse. E assim foi. Treinou, se preparou, planejou, fez tudo. E iria fazer aquilo sozinho. Então, chegou o dia do desafio e lá estava ele. Calculou tudo, direitinho, e começou a subir. Ele foi subindo. E chegou a um determinado ponto lá que ele não fazia nem ideia de quantos metros ele já tinha escalado. O tempo começou a mudar repentinamente. E de repente escureceu. Escureceu de um jeito que ele não conseguia enxergar nada. E ele estava em um local que ele ainda não tinha condição de repousar dentro do planejamento dele. Então ele continuou. Em um determinado instante, um dos ganchos soltou. E ao soltar, ele despencou. E caiu. Foi caindo. Caiu. E de repente parou-se. Ele só lavando. A corda o segurou. Estava amarrado.
machucado, sentindo dor. E ele olhando, aquele silêncio, aquele vento gelado, uma escuridão. E agora? Aí ele percebeu, olhou o que tinha perdido, viu que tinha ainda uma faca, né? No seu equipamento. E ali ele pensou, não teve jeito, né? Começou a pensar na família, nas pessoas que ele ama, que ele amava, as pessoas importantes. Perceberam que a coisa não estava fácil. E naquela hora, ele pensou em Deus. Deus é a lembrança de todos nós, né? Por mais que seja, por mais, mas nós, como criaturas, temos uma ligação com o nosso Pai, e essa é uma ligação inexplicável. E naquele instante ele pensou, mas ele não acreditava muito em Deus. Mas ele já via tantas pessoas falarem, né, com fé em Deus e tal, né, aquelas afirmativas. Então ele naquela hora, em silêncio, ele afirmou: Deus, se você existe, me traz uma resposta. Como eu me livro dessa? Fez aquele pedido, e nada, aquele silêncio, aquela escuridão, vento. Aí o tempo passou e ele de novo. E agora resolveu verbalizar, né? Falar mesmo, em voz alta: Deus, se você existe, por favor, me mostre como eu saio dessa. E ali, estou esperando. E a resposta veio. Naquela hora já começou a bater uma angústia, um medo, um pouco já de desespero, e ele já começou a perceber que poderia ser o fim. E ele lembrou de novo da família, e naquela hora uma lágrima surgiu. Dessa vez, com a voz embargada, ele disse assim: Senhor, se existes, por favor, me mostra como eu saio dessa. A gente vê que ele já mudou o pedido, né? Já há um pouco aí de humildade, talvez, né? Nada. Da vez que demorou, ele já estava muito angustiado, e fervorosamente ele pediu: Senhor, por favor, me mostre como eu saio dessa. E de repente a voz surgiu no ouvido dele dizendo: corte a corda. Aí ele: corta a corda? Mas a corda é a que me sustenta, é a que me salvou. Não, isso não é a voz de Deus. Se eu cortar a corda, eu morro. E ele esperou, e de novo ele pediu, e de novo a voz veio: se quer se salvar, corta a corda. E ele ficou ali, naquela dúvida. A fé é a confiança da realização daquilo que não se vê, não é? Ele podia ver, eu ouvi a voz dizendo. Conta-se que o corpo dele, do alquimista,
foi encontrado ali, congelado, a 2 metros do chão. E aí, qual que nós cortaria a corda? Não é fácil, né? Às vezes, no momento da dificuldade, a gente às vezes vem na casa espírita pedindo para que os espíritos nos mostrem, dê uma resposta. Eu estou passando por um momento difícil demais, está tudo tão trabalhoso, eu estou passando por um momento que eu não sei o que fazer. E a gente pede, por favor, me diga algo, alguém me diz, por favor. Eu vou lá hoje no centro, porque eu espero que a espiritualidade me diga, me dê uma resposta para o que eu estou buscando. E às vezes a gente chega no centro, aí vem, aceite. Hã? Como? Aceitar um negócio desse? Está brincando? Perdoe. Como perdoar? Alguém me fez o que fez comigo. Aí a gente olha para a orientação, para as respostas, e a gente fala, não, isso não é espiritualidade, não é possível. Não. Mas Jesus disse que aqueles que o seguem, ele pede coisas difíceis. Aqueles que não o seguem, ele não pede nada. E é assim mesmo, o mundo está cheio de gente que parece que não precisa de nada, não é? E ninguém pede nada, está tudo certo, até que chegue a hora, né? E às vezes aquele que está passando por um desafio, por algo tão difícil, tão trabalhoso, aí vem a mensagem, mas não é possível, eu já estou então, e eu tenho que fazer isso? E é preciso confiar. E confiar é exatamente segui-lo naquilo que ele ensinou. Ele ensinou diversas coisas. E ele falou, bem-aventurados os misericordiosos. Mas é fácil ter misericórdia? Não é, gente. Às vezes a gente vê o acontecimento e a gente fala, tomara que tem que pagar, tem não sei o que, e para lá. A gente afirma, a gente publica, a gente fala muitas vezes, quantos vão para a rede social? Lixo, isso não é gente, não sei o que. Não é assim que nós estamos hoje na sociedade? É direita, é esquerda, quer dizer, nós não somos mais irmãos, agora nós somos da esquerda ou da direita. E Jesus fica onde? Ser cristão fica onde? Quando ele disse, aquele que falar algo desse tipo com seu irmão será levado ao tribunal. Está lá no Evangelho. Aquele que olhar para o seu irmão e disser raca, porque naquele tempo raca é a mesma coisa que hoje, né? E muitas vezes se utiliza com expressões ofensivas, como termos pejorativos. Ele mesmo disse. E aí, muitas vezes, não notamos que tudo que fazemos traz consequência. Se nós queremos resultados novos, melhores, nós precisamos tomar decisões, ter atos, sentimentos, palavras, pensamentos melhores. Não há outra maneira. Não é da boca para fora, é causa e efeito. Se nós não mudamos a causa,
o efeito não vai mudar. Só há um jeito, e a causa, ela nunca está do lado de fora. A causa está dentro de nós. A partir da transformação nossa, interior, de diversos aspectos, nós começamos a perceber que a vida mudou. E que a gente, mesmo diante dos desafios, nos sentimos mais fortes, mais preparados. É fácil falar, né? Eu sou espírita desde 96, mais ou menos, né? Lá na época que eu comecei o espiritismo, estudava-se a doutrina para a gente fazer, estudava-se 4, 5 anos, fazendo curso, até você começar algum trabalho mais, né, dentro da casa espírita. Aí lá, na época, levado por desafios da mediunidade, né, a gente foi levado para a casa espírita e lá recebemos as respostas. E as respostas, elas foram muito... Não é possível isso? Tem que mudar a vida para isso? Tem que mudar, tem que fazer assim, Aí é uma escolha, nós não somos obrigados, né? Se a gente quer mudar o resultado, a gente precisa mudar as ações. E aí a gente estudou. Depois mudamos de Belo Horizonte, fomos para Maceió. Lá em Maceió nos tornamos empresários no movimento lá espírita de Maceió, fazendo palestras, participando de eventos. A vida estava uma beleza, né? Empresário, bem sucedido, aquela coisa toda. E às vezes é muito perigoso isso. Às vezes a gente começa a se achar. E aí é que a gente está perdido. A hora que a gente começa a se achar, se perdeu. Porque verdadeiramente, gente, a gente começa, nossa, a vida pode mudar assim, ó, e mostrar pra gente, olha o seu tamanho. Nem o seu orgulho deu conta. Então, estávamos naquela vida, né? Estava tudo ok. Casamento, família, casa nova, né? Carro, empresa, etc, etc. De repente, um acidente de automóvel. E aquele acidente mudou tudo. Não morri por algo que talvez, acredito eu, tenho quase certeza, porque ainda tem muita dívida, né? Para você pagar. Porque o carro capotou várias vezes e eu cortei com o carro para cima e eu estava sozinho, viajando lá para Tocantins e estava no banco de passageiro. Aí eu estava perto mais ou menos, né? Então não demorou muito para chegar ao socorro. E eu ali pensando, será que eu ainda estou por aqui, né? Porque a gente sabe. Eu vi o carro quando perdeu o controle, eu vi que ia bater, e aqueles segundos foram eternos segundos, quando a gente pensa em um monte de coisa, e aquilo que eu ia fazer não tinha a menor importância mais, e ali aconteceu. E de repente chegou um monte de gente, e chegou o socorro, e alguém chegou e falou assim, tem que procurar um motorista, ele já está por aí. Aí eu falei, não, eu sou motorista. O pessoal achou que eu tinha batido a cabeça, né? Estava no banco passageiro, mas aconteceu, durante o capotamento, alguma coisa aconteceu, eu perguntava, você não estava com cinto? Eu estava, mas alguma coisa cortou o cinto. E naquele movimento, olha que coisa maluca, né? No movimento do carro tão pequeno, eu fui parar no banco passageiro sentado, no único lugar que sobrou do carro. Então, eu me recuperei fisicamente, mas a partir daquele momento, uma sequência de coisas, de acontecimentos, e em 5 anos eu perdi empresa, perdi casa, perdi casamento, fui para estaca zero, aos 50 anos de idade. Falido mesmo, sabe? Olhando assim, cara, o que eu vou fazer na vida? E naquele momento, as pessoas, enfim, você fica só. É você. E todos nós vamos ter um momento que é nós conosco. E esse momento é para todo mundo, que é o momento da nossa passagem.
somos nós. E aí naquela experiência eu me senti solitário, me desesperei e pensei mesmo em tirar a vida, com todo conhecimento. A dor moral é muito grande, a culpa, enfim, um monte de coisa junto, né? Que você começa a lembrar dos erros, do orgulho, da vaidade, de tanta coisa, e você começa, a sua consciência te leva a te dar umas chicotadas, e chicotada não é brincadeira não. Aí hoje eu penso, né? Depois separei, mudou tudo e vim para Uberlândia. Não tinha nada para fazer lá. E vim para Uberlândia começar com o pessoal amigo aqui. Aqui, passei por uma depressão enorme, tratamento e tal. E aí superei. Recomecei. E aprendi, me sinto muito mais maduro e mais feliz do que antes. Logicamente, em evolução, aprendendo todos os dias. E fico pensando, se eu tivesse desistido, né? Se eu tivesse tomado aquela decisão. Então, a vida vem em ondas, as crises, elas vêm para nos fazer renascer, nos transformar, para mudar a nossa vida, para nos mudar, para tirar a gente da ilusão, para nos libertar do orgulho, da vaidade, para nos libertar daquilo que não vai conosco quando a gente se for. E a gente não pode desistir nunca, jamais. Seguir. Se você está passando por dificuldades, por problemas, não desista. Peça ajuda, tenha calma, esperança, ajoelhe, ore, peça, chore. Busque socorro, auxílio aonde você achar que pode ter. Mas não desista, porque não é esse o caminho. O caminho é viver. O caminho é superar, o caminho é aprender, o caminho é seguir, o caminho é Ele que nos chama o tempo todo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, que estáis aí querendo desistir, vinde, porque eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve. Que fardo é esse? Nós precisamos entender. O meu jugo é suave. E é isso, quando a gente perdoa, é tão bom, é uma leveza. Quando a gente aceita, quando a gente renuncia, quando a gente percebe que, olha, é um alívio, é um negócio que a gente percebe que Ele está dizendo, viu como era leve? Era só aceitar, era só perdoar, era só seguir em frente, esperar, trabalhar, se esforçar, porque eu estarei contigo. E Ele diz, o meu jugo é suave. Olha, a minha mensagem não é tão difícil de entender, porque só o amor é a verdade das nossas vidas. Só o amor é capaz de nos levar até Ele e de nos fazer filhos de Deus. Ele, este Pai maravilhoso que cuida dos filhos teus. Em nenhum momento podemos desistir, porque se há hoje, neste instante, uma dor a persistir, aprenda com ela e entenda: o que nos sustenta é muitas vezes aquilo que a gente ainda não percebeu, que a verdade está na simplicidade, na humildade e na verdadeira caridade. Paz.